Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Quando estudamos o novo tipo de comunidade espiritual inaugurada nos dias do Antigo Testamento, percebemos alguns elementos essenciais que descrevem essa comunidade de crentes primitivos, e esses elementos nos ajudam, amigo ouvinte, inclusive, a obtermos princípios para a nossa comunidade religiosa na atualidade. Vou ler para você Atos 2, 42 a 47. Quais são esses elementos essenciais da comunidade de cristãos primitivos que se aplicam e devem se aplicar à igreja hoje? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós percebemos vários elementos da igreja cristã primitiva que nos mostram o estilo de vida daqueles que eram convertidos. Primeiramente, o verso 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles eram bíblicos. Eles não se desviavam para a direita e nem a esquerda e não aceitavam doutrinas de seres humanos. A doutrina dos apóstolos era a doutrina bíblica, baseada em todo o Antigo Testamento, conforme percebemos, por exemplo, em 2 Timóteo 3,16, quando Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Além de ser uma igreja que era baseada na Bíblia, que tinha a Bíblia como regra de fé e prática, diz que eles permaneciam na comunhão, firmes na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era uma igreja que mantinha a comunhão, celebrava a ceia do Senhor, oravam constantemente. No verso 43 diz que cada um deles havia temor, eram pessoas de respeito, respeitavam a Deus. Haviam prodígios, sinais, eram feitos por intermédio dos apóstolos. Os dons espirituais eram, obviamente, estimulados. E diz o verso 44 que eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Era uma igreja unida, não havia divisões, não haviam facções, não haviam partidarismos. E no versículo 45 diz que se alguém estivesse precisando, eles vendiam propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, ninguém passava necessidade entre eles. Eles tinham suas propriedades, tinham os seus negócios, mas eles usavam tudo isso para a honra e glória de Deus e para ajudar aqueles que precisavam. Interessante, amigo ouvinte, que os cristãos primitivos, eles sabiam ajudar aos pobres. Nós lemos, por exemplo, que Paulo diz em sua carta a Timóteo que aquele que não quisesse trabalhar, que não comesse. Né? Isso significa que mesmo ajudando aos necessitados, a igreja cristã primitiva não incentivava ninguém à preguiça ou à vagabundagem. Né? A Bíblia nos mostra que o propósito de Deus era que os seus filhos ajudassem uns aos outros, mas sem estimular a preguiça ou a superdependência da igreja. Até porque o propósito principal da igreja era pregar o evangelho. Na verdade, Paulo escreveu isso na carta aos Tessalonicenses. Na segunda carta aos Tessalonicenses, ele disse o seguinte: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então a igreja cristã primitiva ajudava os pobres, eles se ajudavam, os irmãos não passavam necessidades, mas esses irmãos não eram incentivados à preguiça. E finalizando, diz Atos 2, que esses irmãos louvavam a Deus juntos,
com um coração sincero, com um coração disposto a fazer a vontade de Deus. E eles contavam também com a simpatia de todo o povo, ou seja, era uma igreja que impactava a sociedade. Os membros davam bom testemunho e faziam a diferença. Que a sua igreja, amigo ouvinte, seja a igreja de Atos 2, que você seja um instrumento nas mãos de Deus para pregar o evangelho e trazer alívio ao próximo. Um forte abraço, fica com Deus e até amanhã.